Sejam muito bem-vindos, eu sou o Eliezer Brasil. E eu sou Isadora Pavoni. E esse é o terceiro episódio do podcast Papo de Empreendedor, o seu ponto de encontro com histórias e insights empreendedores. O nosso podcast tem o patrocínio exclusivo da Sicredi Pioneira. E, além do patrocínio da Sicredi, o nosso podcast também conta com o apoio das empresas nucleadas do Núcleo de Jovens Empreendedores da Assist de São Leopoldo, que são Valência Energia Sustentável, Rita Pavoni Advogados Associados, The Sharer Assessoria RH e Carreiras, Dolce Contabilidade, Percom Contabilidade, Infocus Coaching, Laplace Consultoria e Perícias Elétricas, Mega Music Som e Iluminação Profissional e AC Real Imóveis. Nesse episódio, nós estamos abrindo um leque de entrevistados, dos quais não é necessariamente proprietário de um CNPJ, mas que é alguém que entende muito de empreendedorismo e que tem essa veia empreendedora muito forte. Então, a gente também decidiu abrir pauta para pessoas que têm o espírito empreendedor, para o intraempreendedor, e a gente achou uma das grandes referências da nossa região, alguém que lida com isso diariamente, que inspira pessoas como me inspirou também. O nosso entrevistado de hoje é o professor doutor Silvio Bittencourt, que ele é gestor executivo do Tecnosinos. Ele que é doutor em administração de empresas pela Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos, e a gente que agradece pela tua presença e a tua disponibilidade hoje, Silvio. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse podcast que já está se tornando reconhecido na região e logo vai expandir horizontes. Obrigado. E vamos conhecendo um pouquinho de ti, Silvio. Conta um pouquinho da tua história, de onde tu veio, como é que chegou até aqui ser gestor da Unicinos. Bem, com quase 50 anos, eu acho que eu vou resumir um pouco da história. Mas, basicamente, em algum momento, eu sou natural de Santa Catarina, mais precisamente Lages. Em Lages, eu iniciei parte da minha carreira profissional. Eu digo parte porque tive algumas outras atividades. Mas, especialmente, numa dessas atividades, eu fui transferido, então, para trabalhar em Criciúma, Santa Catarina. Lá eu tive a oportunidade de dirigir um Instituto Senai de Tecnologia, na área de cerâmica. Na realidade, um centro de tecnologia que integrava uma rede de parceiros como a Universidade Federal de Santa Catarina, Fiesc e outras instituições como o sindicato local. E, além disso, esta unidade Senai, além de instituto, funcionava, claro, como uma escola profissional. Ali eu percebi que havia também a necessidade de continuar a minha carreira acadêmica, de me aperfeiçoar em termos acadêmicos, até porque toda a minha relação era com base em pesquisadores, empresas, em projetos de pesquisa. Fiz uma escolha pela Unicinos, pelo alto nível que eu encontrava dentro do curso de pós-graduação, mestrado e doutorado em administração, né? A avaliação dos cursos, inclusive hoje o programa de pós-graduação em administração da Unicinos é nível 7, é o mais alto em todo o país. A partir dali, então, fiz o meu mestrado e doutorado e em algum momento, após concluir o meu doutorado, a universidade vinha implementando uma estratégia de inflexão tecnológica que culminou na implementação de 5 institutos tecnológicos. Como eu já tinha uma afinidade com institutos tecnológicos, eu recebi o convite do então diretor da unidade de pesquisa e pós-graduação, que também havia sido meu professor, por isso de termos nos conhecido, para conciliar a atividade de gestão com a minha atividade acadêmica. E a partir daí, então, desde 2016 eu ingressei na Unicinos como professor, onde atuo até hoje, no mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios, é um mestrado interdisciplinar, onde eu atuo com gestão da inovação e inovação em marcos regulatórios fiscais. E na atividade inicial de coordenação administrativa dos institutos tecnológicos. Cada um dos institutos, então, concentra ou é coordenado por um pesquisador ou um profissional referência na área, geologia, semicondutores, alimentos e bebidas, segurança funcional e construção civil, e uma coordenação administrativa transversal a esses temas, né? A partir daí houveram algumas mudanças dentro da estrutura da universidade. Há cerca de 2 anos e meio atrás eu assumi uma função de gerência de pesquisa, desenvolvimento e inovação, voltada à ampliação das atividades dos institutos, mas também com o nosso hub local, que é o Portal de Inovação. O Portal de Inovação é um ambiente que faz a conexão da universidade com diversos tipos de organizações, seja do setor público, governos municipais, estaduais,
ou até mesmo federal, empresas, organizações não governamentais. E com a nova gestão, agora capitaneada pelo nosso reitor, Padre Sérgio, houve uma reestruturação na universidade, a qual também, dentro da direção da Unidade de Inovação e Tecnologia, também faz parte das minhas atividades a gestão executiva do Parque Tecnológico e da incubadora. Que legal, é uma longa história, uma longa trajetória construída desde, eu acho que, da tua formação inicial e as primeiras experiências profissionais, isso veio te encaminhando para esse meio mais acadêmico que te trouxe para dentro da Unicinos, onde hoje ainda atua no meio acadêmico, mas também focado nessa parte de inovação e gestão com a parte de inovação, pesquisa e tecnologia. Né? Então é muito legal saber que, ainda se comentou hoje cedo sobre isso, né, que dentro da nossa cidade tem muita coisa legal sendo produzida, tem muita coisa consistente, tem muita coisa com real valor a ser agregado e que às vezes as pessoas que estão na cidade nem têm todo esse conhecimento. Então, cabe a gente, sempre que possível, tentar disseminar isso. A gente acaba virando um pregador dessas coisas dos portões da Unicinos para fora. Né? E o Parque Tecnológico, ele é uma referência, né? E eu acho que muita gente que de São Leopoldo não tem tanta ideia do quanto o parque faz diferença a nível de pesquisa, a nível de educação também, né, Silvio? Então, a gente também te trazer enquanto Unicinos, também para mostrar o quanto a nossa cidade, o quanto Unicinos é importante, o quanto a gente faz a diferença, né, em questão de educação e tecnologia também. Isso. Eu vou querer voltar um pouquinho antes de novo, lá no início da tua vida, Silvio, ali, nasceste na cidade de... Lages, Santa Catarina. Lages, Santa Catarina. Como é que foi o teu início ali? Como foi o início da tua vida? Ele já vinha de uma família que já tinha esse viés mais acadêmico? Os teus pais já tinham alguma formação? Tinha alguma inclinação? O que te levou a nesse primeiro momento? Totalmente ao contrário. Meu pai, ele contava que se formou na 4ª série porque cansaram de ver ele na 3ª. Então, encaminharam. Meu pai sempre trabalhou no pesado, com construção, obras e principalmente de estradas, né? Então, numa primeira fase da minha vida na infância, nós viajamos muito por conta das atividades do meu pai. E a minha professora era o que chamavam na época de normalista, né? Uma professora de escola fundamental. Então, não havia uma formação tão robusta acadêmica, mas prezar pelo estudo, pela formação, sempre foi algo muito forte em casa, tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe. Então isso talvez venha dali, sim. Dali veio as primeiras sementes para te encaminhar, te induzir pelo menos a seguir um caminho que nem eles tinham trilhado, mas entendiam que era o que ia fazer diferença para ti e para frente. Sim, não há dúvidas. Que legal, que legal. E daí as primeiras experiências profissionais vieram antes ou depois da formação acadêmica? Muito bem. Então vamos resgatar um pouco antes, né, da história. Eu acabei me formando em graduação cedo. Eu ingressei na universidade, recém tinha completado 17 anos, na época, graduação em administração 4 anos. Então, praticamente com 20 anos, eu tinha alcançado a minha graduação em administração. No período de graduação, eu realizei 2 estágios. Um estágio num banco, um banco estadual de Santa Catarina, que não existe mais, e no Sebrae. O Sebrae recém tinha passado por uma transição, antes era SEAG. Faz tempo isso, né? Estamos falando em 92, 93. Aí então eu estava no Sebrae como estagiário e recebi uma proposta na época para ingressar no Sebrae com uma função que eles chamavam de consultor de balcão. O que significava isso? Muitas micro e pequenas empresas buscavam o Sebrae para receber apoio, orientação e até mesmo acessar a capital para financiamento, para fomento. Na época existia uma modalidade chamada CEF Giro, era um recurso da Caixa Econômica Federal para melhorar o giro financeiro das empresas. Mas para que eles obtivessem esse recurso, eles precisavam obter um tipo de consultoria. Quem fazia isso era o consultor de balcão. Essa era a minha função na época. Além, é claro, do atendimento ao público e outras atividades no Sebrae. Mas o sonho, na época, de todos que se formavam, e da família também, era passar num concurso público. E assim eu fiz. Eu passei num concurso público na época da Telesc, Telecomunicações de Santa Catarina. Mas não funcionou, pelo menos para mim, a vida de concursado. Foi um negócio até interessante. Eu passei em segundo colocado no estado, mas só tinha uma vaga para Lages. E o primeiro colocado escolheu Lages. E aí então eu mudei de residência, fui morar em Joaçaba, fiquei lá praticamente 1 ano, mas durante esse ano uma ansiedade de continuar a minha formação, eu realmente tinha interesse
em cursar uma especialização, talvez fazer outra graduação. E aí eu conversei a família e disse, olha, eu vou me aventurar, vou voltar para casa, isso não é uma opção de todo mundo, né? Se aventurar em casa. E aí pedi demissão, o que num primeiro momento ficou estranho, pedi demissão numa empresa pública, né? Aí pedi demissão e montei uma empresa. Isso eu estava no alto dos meus 22 anos. Nessa idade a gente pode fazer o que bem entende, né? Pode se dar o luxo de arriscar um pouquinho mais, né? Então eu montei uma empresa à época chamada SRG Consultoria e Treinamento. Nada modesto, o SRG significava Sistemas Revolucionários de Gestão. E aí naquela época então eu ingressei numa pós-graduação, à época conduzida pela Fiesc, pela Fundação CERT em Santa Catarina, em parceria com diversas universidades comunitárias em Santa Catarina, em gestão da qualidade. A partir dali eu passei então a atender algumas empresas com implementação de sistemas de gestão da qualidade total, modelo de TQC. Retornei ao Sebrae como instrutor. Depois do Sebrae, o Senac me chamou. À época eu tinha sido aluno do Senac em alguns cursos de computação. Que legal, vem trabalhar conosco aqui. E também no Senai, principalmente na formação de supervisores para as indústrias. E isso eu fui até por volta dos meus 25, 27 anos, agora não lembro exatamente. Foi quando então eu fui convidado, houve uma oportunidade para ingressar full time no Senai, né? No Senai em Lages como consultor de empresas, especificamente, e para atender projetos de consultoria na área de gestão. Principalmente na área da qualidade, com ênfase em certificações como o ISO 9001. E foi por aí o início. Olha aí. Eu acho que eu podia contar um pouquinho mais como é que foi abrir essa empresa, como é que funcionou, o que te levou daqui a pouco a trocar de rumo. Não sei como é que continuou isso dessa tua empresa. Bem, ao longo da graduação, de alguma forma eu tinha uma visão clara do que eu poderia ou até deveria trilhar de caminho. E ao ingressar numa instituição pública, que era uma excelente instituição, depois ela foi descontinuada com todas as ondas de privatização, mas em algum momento eu entendi que eu poderia fazer algo diferente e que, para mim, poderia trazer um pouco mais de satisfação, um pouco mais de plenitude, se é que dá para definir assim, né? Porque você está baseado numa rotina, tem uma previsão de carreira, de cargos e salários, mas eu sempre me baseei na visão de olhar para as pessoas com mais tempo naquela função, mais tempo naquela experiência, ou aonde eu estou trabalhando, onde estou envolvido. E aí você sabe que é para lá que você vai chegar. E naquele momento eu entendi, olha, eu acho que eu vou virar a curva nesse momento e vou tentar algo diferente. Eu acho que naquele momento foi apropriado. Costuma ser um ponto de inflexão porque justamente isso, né? Na juventude a gente tem menos responsabilidades, tem um pouco menos de menos a arriscar naquele momento, né? Então se eu fizer um all-in nesse momento, o que eu perder não é tão grande assim, posso regressar talvez para casa dos pais ou para alguma coisa nesse sentido e recomeçar com uma certa tranquilidade. Então, e o legal é que enquanto tu falavas, a gente vai notando que não é à toa que o Silvio está onde está e faz o que faz. Exatamente. Esse perfil empreendedor e intraempreendedor, por exemplo, a Unicinos não foi o único lugar onde enxergaram a competência no Silvio que fazia sentido para a instituição e te convidaram para trabalhar lá. Tu falaste isso do Senac, aconteceu isso. Com o Senai aconteceu isso. E também essa questão de que o empreendedorismo sempre esteve presente na tua vida. Não surgiu agora, nos últimos tempos. Então, o fato de hoje tu atuar com essa gurizada que a gente diz, né? Que está nas startups, que está empreendendo, não é de hoje que surgiu para ti. Então, a tua história pregressa conta muito ponto a respeito disso. Então, tu tem vivência, tu tem cancha nesse sentido, nesse tipo de coisa, para poder hoje, quando conversa com a gurizada, saber das dores que eles sentem, entender o outro lado, né? Ah, sim. A experiência ajuda um pouco. Exato. Também ajudar essas pessoas que estão no início, né? Eu acho que é muito isso também do polo. Ajudar pessoas a empreender. Né? Sem dúvida. E eu queria perguntar assim, quais são os maiores desafios hoje enquanto polo de tecnologia? O que as empresas vêm enfrentando, o que tu vem percebendo? Os maiores eu vou sintetizar em alguns poucos, porque são muitos desafios. Né? E eu diria que o maior desafio hoje, de maneira geral, por exemplo, um parque tecnológico e uma incubadora como nós temos, a Unitec, elas têm um desafio de
tentar reverter um indicador nefasto hoje na economia brasileira, que é a mortalidade das jovens empresas. Exato. Hoje, historicamente, as empresas que ali iniciaram têm um índice de mortalidade altamente reduzido, quase se inverte a proporção de mortalidade e crescimento dentro das empresas que estão ali. Então, o grande desafio é esse. Agora, o que possibilita reverter esse indicador? Bem, o primeiro deles diz respeito à formação de pessoas, ao desenvolvimento de talentos. A educação científica, de fato, né? Porque o empreendedorismo inovador, e aí vamos destacar, há diferentes tipos de empreendedorismo, mas o empreendedorismo inovador, nós não podemos nos enganar, ele depende de conhecimento robusto. Né? Vivemos a era ou a economia do conhecimento, ou a era do conhecimento, e sem dúvida, o que tem valor hoje é conhecimento científico que surge não ao acaso. O post-it pode até ser um comunicador disso, mas acima de tudo é um conhecimento que vem de horas de estudo, de pesquisa, de interação. Então, o maior desafio hoje é garantirmos que as pessoas ainda percebam que a universidade, que o conhecimento acadêmico, ele é útil e necessário. Sim. Não há meio caminho para atropelar. Não há meio caminho. E o segundo, é claro, é criar as condições necessárias para que quem esteja disposto a empreender no sentido de constituir um novo negócio, que ele tenha um ambiente favorável. Sim. Um ambiente favorável vai desde uma sala adequada, com recursos de Wi-Fi, suporte de consultoria, mentoria, segurança, acessibilidade, serviços de apoio, que é então o que nós procuramos oferecer no âmbito do parque da incubadora. Eu acho que muitas vezes as empresas começam uma empresa sem uma ajuda, né? Sem ter o auxílio, conhecer como é que começa. Quer se aventurar de alguma forma. Exato. E acaba vindo que não consegue, né, dar continuidade à empresa porque não teve esse apoio anterior que faz a diferença, né? Então, realmente, eu acho que o Polo tá ali para ajudar essas empresas a saírem do papel e não só ficar início, um ano e terminou, mas sim de alçar voos mais altos, né? Eu poderia quase fazer uma fala testemunhal aqui, né? Eu sou cria da casa. Para quem não sabe, a nossa empresa nasceu dentro do Tecnocinos. Um dos sócios fundadores da empresa, eu não fui nos fundadores, era egresso da Unicinos, fez graduação em engenharia elétrica. O outro sócio também estava cursando na época engenharia de energias. Os dois formados por um curso técnico da Fundação Liberato Salzano, que eu também sou um pregador ferrenho, porque eu sou formado por curso técnico também. Eu acho que isso também ajuda a moldar um pouco esse perfil. E decidiram empreender. E naquele momento, muito conscientes de que a maturidade administrativa, pelo menos essa é a expressão que eu costumo usar para designar aquele momento, era baixa, então a gente nunca tinha empreendido. A gente, me coloca na posição deles, né? Nunca tinham empreendido em nada, nunca tinham sido gestores de absolutamente nada. Tinham algum conhecimento científico, técnico, mas entenderam que o mercado estaria disposto a pagar por um serviço que eles queriam prestar, mas como eu transformo isso em algo palatável ao mercado? E daí, nessa imaturidade administrativa, se foi atrás de recursos, né? Quem pode me ajudar com isso? Quem pode me trazer isso? Daí, muito assertivamente, logo na primeira etapa, eles participaram de uma banca e incubaram dentro do Tecnocinos na incubadora tecnológica, na Unitec. Além da incubadora tecnológica, nós foram vários movimentos feitos simultaneamente. Se foi em direção à academia dentro da Unitec e se lá se estabeleceu durante algum tempo, a nossa casa foi aquele lugar durante bastante tempo, mas também a gente foi atrás da Assist, onde hoje a gente está na coordenação do núcleo, mas a empresa já desde a sua fundação. Acho que no primeiro passo formalizou-se um CNPJ, fez-se um business plan, se apresentou numa banca e incubou na Unicinos. O passo seguinte foi, nós fomos atrás da Assist, porque nós entendíamos que lá haviam empreendedores que já encaravam esse desafio há mais tempo, e a gente precisava beber nessa fonte de conhecimento, que a gente continua fazendo isso até hoje. E um outro movimento foi em direção ao Sebrae, que até tu disseste também, que também atuaste como consultor, né? Naquele momento também estava surgindo dentro do Sebrae um movimento focado no meu nicho em específico, né? Que era o Energia Mais. Eu disse, então, ok, nós somos jovens tentando fazer algo ao qual a gente não tem muita experiência nisso, mas com o apoio da Unitec, todo o suporte que é dado, desde a parte de infraestrutura, porque a gente brinca, a gente entrou, quando decidimos abrir a empresa, foi meio que juntar as escovas de dente, quando o cara, né, cada um traz suas coisas, a gente alugou um apartamentinho e vai dividir. Cada um trouxe seu notebook, uma impressora, fomos para uma sala
mobiliada, com cadeira, com mesa, com armário, com um quadro branco para a gente rabiscar as nossas ideias, e foi fundamental naquele momento ter acesso a isso. Talvez quem está começando do absoluto zero, até isso já é um empecilho para te conseguir ter sucesso, né? O cara, eu não tenho uma sala para isso. Cara, é uma sala, é cadeira, é mesa, é quadro, é Wi-Fi, tudo isso nos possibilitou, naquele momento muito incipiente, poder engatinhar e levar a empresa onde a gente está hoje. Né? E me diz uma coisa, Silvio, como é que uma empresa pode ser incubada ali no Polo? Então, qualquer empreendedor pode incubar a partir dali. Nós temos apenas, a única restrição que nós temos é que este empreendedor ou o seu empreendimento deve alcançar um certo nível de maturidade. Caso não alcance esse nível, mesmo assim, nós oferecemos um suporte que nós chamamos de pré-incubação, que é um serviço que nós apoiamos todo o processo de modelagem e refinamento. Porque muitas vezes o empreendedor surge com uma ideia genial. Muitas vezes oriundo de um conhecimento científico, complexo, robusto. Mas ele não se traduz numa solução de mercado. Sim. Algo que o mercado compreenda e esteja disposto a pagar. Entenda o valor disso. E esteja disposto a pagar por isso. Né? Sim. Então, nesse sentido, seja a única restrição. É claro que o nosso parque tecnológico ele tem algumas especializações nas suas áreas de atuação, focado em tecnologia da informação e comunicação, saúde, semicondutores, temas ligados a negócios socioambientais. Esses são elementos que nós priorizamos também. Mas, tirando isso, qualquer um pode ingressar. Como é que ele pode ingressar? Nós temos diversas chamadas. Tá? Por que fazem chamadas? Hoje, a nossa incubadora ela é modelo CERN 4. O que significa isso? Existem 4 graus de maturidade para avaliar uma incubadora de base tecnológica, que representam o grau de maturidade da incubadora no suporte aos empreendimentos ali vinculados. No nível 4, claro, nos níveis anteriores isso já é solicitado, mas especialmente no nível 4, nós precisamos assegurar a idoneidade, a transparência no processo de ingresso, e isso se faz por meio de um processo seletivo aberto por editais. Então qualquer um interessado pode participar, respondendo a um edital. Ele vai participar de uma banca avaliadora, onde a maturidade do seu empreendimento é compreendida, bem como características do empreendimento para que nós possamos planejar que tipo de suporte será oferecido. E a partir daí, ele poderá estar conosco durante 3 a 4 anos dentro do processo de graduação. Após ele cumprir o processo, ele será denominado de uma empresa graduada. Não significa que então rompemos relações. Ele pode continuar dentro do parque, dentro dos prédios ali do nosso complexo, como uma empresa graduada. Legal. E esse suporte a nível de infraestrutura é muito legal, porque eu vivi isso na prática, eu senti na pele a diferença que era poder contar com isso tudo. Né? E daí eu falei antes sobre sala, mesa, cadeira, armário, mas não só isso, tem uma série de instrumentos tecnológicos, ferramentas que sozinho a gente não teria condições de ter, que estavam ao nosso total dispor. É um lugar que, para quem não conhece, transpira tecnologia, mas lá tu tem impressora 3D, máquinas de corte a laser CNC, ferramentas para prototipagem de produtos, muita coisa na área de tecnologia. Então os caras, eu fiz um aplicativo e eu quero testar em determinados dispositivos. Tem também computadores de última geração com softwares robustos para fazer vários testes lá dentro. Então, para quem está começando e tem só uma ideia na cabeça, ali é um ambiente propício para que eu consiga modelar, prototipar e validar isso no mercado depois ali na frente. Eu acrescentaria, esses são bons serviços, tu citou muito bem, mas eu acrescentaria 2 pontos importantíssimos numa incubadora e num parque como o nosso. Como nós somos um parque tecnológico grande, as conexões que ali se criam são importantíssimas. A rede de relacionamentos criadas, as pessoas que você se envolve, a troca de conhecimento no café, no restaurante e por aí vai. E a proximidade com a unidade de conhecimento. Os parques tecnológicos de excelência, eles estão conectados a uma unidade de conhecimento, Sim. que no nosso caso é a Unicinos. E aí nós estamos falando de uma universidade de excelência, onde você pode interagir com professores, pesquisadores das mais diversas áreas e eventualmente sanar aquela dúvida essencial, aquele ponto crítico num bate-papo na hora de um café. Então, isso é uma grande facilidade que existe. Bem como, é claro, se aperfeiçoar continuamente
dentro da própria universidade. Então, esta conexão, ou esses 2 pontos de conexão, fazem muita diferença. Isso de conexão é bem interessante, porque a gente também já fez um evento, né, do Núcleo de Jovens Empresários ali no portal de inovação, e com base nisso também, porque eu, além de vice-coordenadora do Núcleo de Jovens Empresários, eu sou presidente da Comissão de Jovens Advogados da OAB de São Leopoldo. E eu fui atrás da Unitec exatamente pra gente fazer um evento mais focado para advogados, estudantes de direito, mas realmente gerando essa conexão, trazendo alunos de dentro da Unicinos para dentro do parque, para também conhecer, claro, com uma ideia mais jurídica, mas isso não impede que eles passem a conhecer o ambiente que tem ali, né? Que muitas vezes os alunos não sabem que tem. E esse é um ponto importante que você toca, porque, como eu destaquei, eu sou professor no mestrado profissional em Direito. Apesar de não ser advogado, é um mestrado interdisciplinar. E as questões ligadas à legislação e à regulação são essenciais para o desenvolvimento das inovações em qualquer país ou região. Se observa que historicamente o assunto parece que não se conversava, né? Quando você falava em direito e inovação, parece até antagônicos, mas de fato não são, e você já percebe em muitas apresentações de ecossistemas de inovação, você destacar que o ambiente regulatório, as legislações, regulamentos, normas, quer dizer, o arcabouço legal, ele é fundamental para a inovação. E formalização de empresas também, né, de startups e toda essa questão, porque hoje não tem muita regulamentação de como criar uma startup, né? A própria demanda interna do parque leva um movimento nesse sentido, né? As dúvidas básicas de quem começa, eu tenho uma ótima ideia lá, desenvolver um produto que desenvolveu, eu tenho um conceito de um produto que eu acho legal, como eu abro uma empresa para fazer isso? Então, esse início ser bem organizado, muito do ponto de vista jurídico, tu entendendo a quais regulações eu estarei submetido ou não, como eu posso já ir amarrando isso desde o início, faz total sentido. Eu lembro que em algum momento... só a linha da propriedade intelectual... Nossa, Eu lembro que em algum momento, inclusive por convite do próprio Tecnocinos, a gente foi acho que, feira das profissões dentro da Escola Sinodal, que ocorreu, acho que, não me recordo exatamente qual foi o ano. Eles fazem, acho que todo ano. Todos os anos rola, né? E daí a gente estava lá apresentando e nós fomos lá representando as engenharias. Engenharia de energia, engenharia elétrica, naquele momento, tínhamos um quiosquezinho lá, e daí o pessoal que tinha interesse pelas engenharias parava para conversar com a gente. E eu lembro que um rapaz parou para conversar, ele disse, não, acho que não faz sentido porque eu tô pretendendo cursar Direito. E daí eu chamei ele e disse, tu acha que quem faz os meus contratos, cara? Não, e quem vai ser teu cliente? Então, de todo e qualquer negócio, vai ter em algum momento alguma conexão com a área jurídica, porque eu preciso, desde na hora de regulamentar minha empresa, contrato de sócios, contrato de prestação de serviço, como era o meu caso. Então, sempre existe alguma regulação para isso, afinal de contas, existem regras para esse jogo, né? Não é um jogo plenamente aberto. Se nós pensarmos de maneira ampla, por exemplo, todos os atores da inovação num determinado país, eles podem compor um grande sistema. No caso do Brasil, é chamado de Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso está previsto num instrumento legal, podemos chamar assim, que é a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os parques tecnológicos, por exemplo, eles estão amparados hoje sobre um Programa Nacional de Estímulo a Ambientes Promotores de Inovação, um decreto-lei do final de 2019, que destaca, existem diferentes ambientes, ecossistemas e mecanismos de estímulo ao empreendedorismo. Então, o parque como um tipo de ecossistema e a incubadora. Quer dizer, legalmente você consegue dar visibilidade e amparo até a operação dos próprios ambientes promotores. Exatamente. E eu acho que é muito isso. Eu acho que todo negócio é multidisciplinar, né? Então a gente não fala, tem a questão jurídica, sim, mas tem a questão de gestão de pessoas, tem a questão de contabilidade, tem tudo. Não dá pra ficar fechado na tua bolha, né? E a gente não consegue. E é bem, a gente. Eu sempre falo, eu acho que eu falei isso nos outros 2 episódios, mas isso eu acho que é muito importante do núcleo que a gente faz na Assiste. O núcleo de jovens empresários, ele é multissetorial. Então, a gente tem empresas totalmente diferentes ali dentro. Então, essa troca que a gente tem, a gente poder conversar com outras pessoas, de poder implementar coisas dos nossos negócios, que são dores dos outros, que a gente consegue crescer. Eu acho que já falou também de conhecimento, de gerar conversas entre pessoas. Eu acho que é exatamente isso. E empreendedorismo é isso. A gente
o nosso negócio, conhecer o nosso negócio, conhecer o dos outros e conseguir fazer uma junção entre tudo, né? Eu acho que estar em conexão faz total sentido para quem tá empreendendo isso. Às vezes o cara acha que empreender é voo solo, né? Eu vou abrir um CNPJ, eu decidi, sei lá, vou abrir uma pastelaria e daí ele aluga um ponto comercial num lugar e acha que ele tá sozinho naquele universo, que talvez ele não tenha nem background para isso, que nem contaste um pouco da tua história, a minha história também. Eu não veio numa família que era empreendedora nata, não tinha isso na veia, não fazia parte da minha rotina. E daí tu te vê te lançando rumo a um abismo de novidades, que tu não sabe como é que funciona direito e acha que tá sozinho nesse meio. Então, mas existe, é bom saber também, deixar bem claro, né? Existem ambientes onde tu vai ser acolhido, onde tem pessoas que partilham dores parecidas com as tuas, de mercados completamente distintos, mas que a gente sempre fala sobre isso também. Às vezes a solução que ele teve, um problema dele, vai fazer sentido pro meu negócio também. A gente fala sobre a contratação de pessoas é contratar pessoas. Não importa se tu é uma empresa de tecnologia e o outro é da construção civil, mas gestão de pessoas vai ter os seus nuances, né? E eu brinco assim, eu não escolhi o empreendedorismo me escolheu. Porque eu tenho um escritório de advocacia, mas esse escritório foi criado pela minha mãe. Então, a gente trabalha juntas, então eu empreendo junto com ela. E como é importante a gente estar em constante aprendizado. Porque se a gente fica no mesmo lugar, a gente não vai sair dali. Te fecha na tua bolha. Não tem mais o que fazer. Então, a importância de tu ter pessoas te apoiando de várias formas. Acho que isso é muito do que o Polo vem fazendo, né? Com essas empresas. E tu ter como crescer, porque se tu ficar na tua bolha, tu não vai crescer nunca. A necessidade do conhecimento interdisciplinar é nata ao negócio. A gente fala, né? Tu ser, um jargão dos que eu sempre repito também, né? Tu ser um bom pizzaiolo, onde faz um bom dono de pizzaria. Tu pode ser muito bom em fazer aquele produto em específico, mas tu precisa comprar, vender, contratar pessoas, fazer um pouco de marketing, uma série de outras habilidades. E outra coisa legal que eu gosto muito do Polo também eu também não preciso ser especialista em tudo. E o cara, tem aquele cara que acha que o simples fato dele ser um bom pizzaiolo vai fazer o negócio dar certo, não tá certo. E também aquele cara que acha que agora eu preciso entender de tudo. Eu tenho que ser expert em contabilidade, eu tenho que ser expert em gestão de pessoas, tenho que ser expert em TI. Não. Daí o Polo é muito legal por isso. Eles me colocaram em conexão com várias outras empresas, cada uma com a sua especificidade, e tu pode focar naquilo que tu é bom e ter como parceiro teu de negócio um cara que vai solucionar um problema que tu tem. Então, quantas vezes nós, em conversas de corredor, exatamente como o Silvio disse, eu já sou esse ser falante, então eu era campeão de pitch de corredor, assim, né? Essa mentalidade de startup, de estar sempre disposto a apresentar o teu negócio, eu sempre fui partidário disso. Eu encontrava um cara novo, passando um corredor no meu prédio, cara, e o que tu faz? Que empresa é tua? Quanto tempo tu tá aqui? Meu nome é Eliezer, minha porta é aquela ali. Se tu quiser bater ali para tomar um café, para quê? Para que pudesse gerar essas conexões. A pessoa tem que estar disposta a isso também. Silvio, deixa eu te perguntar. Em polo é gigantesco, a gente sabe, tem várias pessoas lá dentro. Como é gerir esse polo? Como é fazer essa gestão? Como é que é lidar com essas pessoas que estão lá? Porque são pessoas totalmente diferentes, né? Tem vários tipos de pessoas. Como é que é fazer a gestão desse lugar? Não é um processo muito simples, mas eu poderia destacar que ele fica facilitado, esse processo de gestão, porque hoje nós temos uma boa governança. E eu diria que talvez esse seja um dos principais valores do parque tecnológico, né? Percebemos muitas vezes em projetos no Brasil, em diversas esferas, que são projetos bons, mas que eles não têm continuidade, porque não tem constância de propósitos. E aí troca a gestão, muda-se as ideias. Tem ciclos de altos e baixos e as coisas não acontecem, né? Sim. Não tem regularidade nas suas ações. Bem, se nós olharmos para o Parque Tecnológico São Leopoldo hoje, ele surgiu em 1998 como polo de informática, o aporte da incubadora Unitec. De lá até aqui fazem parte da nossa governança a Associação Polo de Informática, a Associação Empresarial de São Leopoldo, Comercial, Industrial de Serviços e Tecnologia, muito bem, de São Leopoldo, a Prefeitura Municipal e a Universidade, por meio da sua reitoria. Bem, nesse período foram 3 reitores, até, se eu não me engano, 11 presidentes da Associação Empresarial, 6 do Polo de Informática e pelo menos 5 prefeitos. Porque, historicamente, nós temos um prefeito que teve 4 mandatos, né? Bem, com todas essas oscilações, a proposta continuou a mesma. Sim. E durante 22 anos nós temos galgado boas posições de reconhecimento do parque como parque de sucesso. O que significa ser um parque de sucesso? Nós temos condições hoje de gerar bons empregos. Quando eu falo bons empregos, é com uma remuneração alta, considerando a média do mercado. Claro,
porque nós remuneramos profissionais do conhecimento. Sim. Quando eu falo nós, é claro, todas as empresas ali instaladas no parque. Nós geramos arrecadação para o município, por meio do pagamento de impostos. As maiores da área de TI, por exemplo, arrecadadoras, estão no parque. E terceiro, nós instigamos os jovens a buscarem uma formação superior. Quer dizer, cria-se aí um ciclo virtuoso, onde as pessoas buscam melhores condições, precisam para isso estudar, contam com a universidade, ingressam no parque. É claro que isso não é um ciclo exclusivo dentro da própria Unicinos. Nós temos muitos trabalhadores de outros municípios, formados em outras regiões e até outros países. Mas, de maneira geral, o ciclo assim funciona. E agora, vale destacar, nós fomos contemplados num projeto FINEP, que visa estimular projetos de parques em operação para que eles se desenvolvam, possam ir além, continuar crescendo. Nós tivemos o projeto melhor avaliado no estado do Rio Grande do Sul e o segundo melhor avaliado em todo o país. Captamos um recurso na ordem de 14,8 milhões num projeto para os próximos 6 anos, onde a gente espera absorver pelo menos mais 40 empresas e robustecer a oferta dos nossos serviços dentro do parque, até procurando acomodar o perfil de alguns outros tipos de negócios. Por exemplo, a gente precisa garantir energia firme no parque, instalando alguns tipos de geradores, principalmente para empresas da saúde. Hoje nós temos uma empresa lá que trabalha com criogenia. Sim. Então nós precisamos, já temos a sustentação adequada, mas precisamos aprimorar, principalmente para sistemas mais refinados, né, que podem surgir. Então é um pouco disso que é o nosso parque e que então toda essa fala em resposta, né, sobre a facilidade. Eu acredito que uma governança com clareza de propósitos e regularidade nas ações, sem altos e baixos, permitiu nos chegar até aqui e ainda criar uma visão de futuro, pelo menos para os próximos 60 meses, que foi reconhecida pela FINEP, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Que legal. Fazendo um paralelo, trazendo isso para um meio empreendedor, para uma história empreendedora, né? Então é aquela questão de tu ter um objetivo muito claro e bem definido, de curto, médio e longo prazo. Então quando tu falas em governança, eu de novo, né, fazendo um paralelo, olhando para minha empresa, para uma possível empresa, é o cara ter clareza de aonde ele quer chegar e nortear todas as ações dele para que aquilo aconteça. Sem na primeira escorregada o cara, não, tá, vamos mudar a estratégia aqui, vou para lá, vou para cá. Então o cara fica fazendo às vezes muita coisa, indo para um lado e indo para o outro, sendo que se ele focasse as atenções dele no objetivo final lá, concentrasse as atenções nisso, talvez fosse ser muito mais assertivo. Né? Tem um nuance interessante, principalmente no estilo startup de se fazer as coisas, que é a ideia de pivotar um negócio. Quer dizer, faz sentido eu falar em constância de propósito se eu estou pivotando o meu negócio com uma certa regularidade? Eu acredito que os dois conceitos eles não são antagônicos. Sim. Eles conseguem caminhar. Eu tenho uma constância de propósito, eu tenho uma visão de que a minha tecnologia, o meu propósito de empreendimento, ele faz sentido para alguém. Ele vai resolver algum problema. Ele tem um propósito. Este propósito é... Claro, eu tenho que manter Sim. constante para usar exato. o jogo de palavras. É isso. Agora, eu posso pivotar a minha solução. Eu posso atingir esse propósito. Um é o objetivo e outro é meio. E o outro é meio. Eu falo isso também na nossa empresa, eu falo muito sobre isso também, né? Nós temos um objetivo muito claro. Nosso objetivo está lá na frente. O meio que nós vamos alcançar esse objetivo, aí nós vamos ir nos adequando às situações de mercado, a momento. Existem vários outros fatores que podem influenciar na decisão de que caminho eu vou seguir. Mas todos os caminhos continuam levando para o mesmo objetivo final. E como é que foi a questão da pandemia para o Polo? Teve alguma alteração? Como é que as empresas lidaram com isso ali dentro? Porque muitas vezes a gente tiveram que fechar a empresa. Fechar, eu digo, o espaço físico, né? Por não poder aglomeração, enfim. Como é que foi isso para o Polo? Foi difícil, assim como foi para todos, né? O parque e a incubadora respeitaram a todos os protocolos estabelecidos, obviamente. Mas, ao contrário da maior parte das empresas, como a maioria é da área de tecnologia, da informação e comunicação, nós percebemos que, ao contrário da maioria das empresas, elas tiveram um crescimento no período. Por quê? A pandemia nos levou a mergulhar naquele assunto que todos falavam ainda superficialmente, que era a transformação digital. Para simplificar aqui um conceito. Então todos mergulhamos. E aí todo mundo teve necessidade
maior, que os seus negócios passassem por essa transformação, né? Bem, aí, como muitas empresas atuam nessa área, acabaram tendo um crescimento neste ponto. Mas é claro, a atividade presencial que faz a diferença nas conexões, ela foi um pouco prejudicada. E ainda percebemos reflexos disso. Nosso parque, nós temos muitas pessoas já trabalhando desde o início do ano, né, quando passamos da segunda ou terceira onda, já trabalhando presencialmente, mas a cultura do home office ainda se tornou expressiva. Mas, por outro lado, eu vejo empresas no parque ampliando fisicamente. Há 3 meses atrás, nós tivemos a ampliação da SAP, o terceiro movimento da SAP de ampliação física dentro do parque tecnológico. Ao contrário do que muitas empresas estão fazendo, que estão trazendo para o home office, né? Exatamente. E há muitas empresas ali do próprio parque que têm demandado pelo trabalho presencial. Exatamente por entender que no presencial tem uma riqueza, um ganho que muitas vezes, apesar da conveniência do home office, não há dúvida nenhuma, para o indivíduo isso é extraordinário, mas o encontro presencial, ele tem o seu valor. Total. Eu acho que a pandemia acelerou alguns processos de transformação. Eles já eram irrevogáveis, eu não tinha mais como fugir disso. Mas a partir naquele momento em que se instaurou a pandemia, o digital, as revoluções tecnológicas todas, eram um caminho possível. Só que quando a pandemia veio, ela passou a ser o único caminho. Não havia uma outra possibilidade, a não ser colocar as pessoas em home office, a não ser eu digitalizar os meus serviços, eu digitalizar os meus pedidos de compra, as minhas entregas, tudo isso ficou com esse afastamento físico, né? Então, talvez em função disso tenha aumentado a demanda por esses serviços na área de tecnologia. Eu tenho aprendido que as pessoas aprendem de maneiras diferentes. E atualmente aprender por meio de memes parece ser algo interessante. Então, alguns dias atrás eu recebi um meme muito interessante, que ele comparava uma piscina à transformação digital. E aí as pessoas estavam do lado. E vinha o vírus e dava um chute nas pessoas, e elas caíam dentro da piscina. Então, é realmente isso. Antes da pandemia, nós estávamos ali do lado da piscina, molha o pé, passa a mão ali, vê se está gelado, dá para entrar ou não. E com a pandemia nós fomos empurrados para o digital, e tivemos que aprender, descobrir que coisas que tínhamos receio que não funcionassem, funcionaram bem. Veja, uma reunião online que nós fazemos hoje, o quanto facilita diversas opções, mas também aprendemos que tem parte disso que talvez nos desumaniza, rompe com os contatos, com as relações, haja vista as relações nas escolas, principalmente para as crianças, né? Bastante. Há muitas crianças ainda que não superaram esse período de distanciamento, principalmente na sua fase inicial de formação. A socialização, né, das crianças, porque é ali que tu começa a criar como é que... o teu futuro, né? Os vínculos sociais são criados ali. Se naquele momento tu for tolhido disso, quebra, isso vai gerar um reflexo que a gente ainda não sabe qual vai ser. A gente vai mas que lá na frente é uma geração, né, que teve um momento diferente de vida. A tela não supera tudo isso. É verdade. Mas é bem isso, né? Teve várias coisas que funcionaram muito bem, inclusive melhor. Imagina, antes as pessoas pegavam um voo para atravessar o país, às vezes para chegar para uma reunião de 2, 3 horas e voltavam de novo. Hoje em dia tu te obrigou a ter que usar o meio digital, então tu abre uma reunião online com alguém do outro lado do globo terrestre, resolve as coisas por ali com muito mais agilidade, né? Mas por outro lado também isso não te desliga nunca, né? Tu tá sempre conectado, tu tá sempre ligado, então gera também essa questão, a gente fala muito de saúde mental, né? Acho que na pandemia se começou a se trabalhar também mais isso, falar mais sobre isso, porque talvez fosse uma coisa que, a gente sabia que existia, mas não precisava lidar com isso naquele momento. Agora que a gente tá nesse mundo totalmente acelerado, né? Que a gente tava falando aqui antes. Já começou acelerado. E eu acho que a gente começou a falar mais sobre saúde mental e o quanto isso reflete no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa relação com pessoas, nos empurrar em direção a esse tipo de experimento que a gente teve que fazer. Cara, vou me experimentar trabalhando em home office, eu nunca fiz na vida. E daí também nos fez conseguir perceber os nuances disso. Pra mim funcionou bem, tava legal, pra algumas pessoas, não é pra todo mundo, pra algumas pessoas não vai funcionar. A gente teve na pandemia também funcionários nossos que ficaram de home office e depois quando a gente voltou, a gente deu a oportunidade dele continuar. E ele disse, não, cara, eu preciso estar no escritório. Eu tô em casa, eu não consigo produzir, por isso, por aquilo, por aquilo. Então, não é para todo mundo, mas o fato de nós termos sido quase que obrigados a experimentar isso nos fez entender
o que funcionou bem, o que não funcionou, o que pode ser adaptado, modelos híbridos de trabalho. Então tem várias coisas que a gente agora já sabe mais ou menos como é que funciona. Antes era muito na teoria, né? Tá, existe a possibilidade de home office. Como vai ser? Não sei, a gente não experimentou ainda. Agora não. Praticamente todo mundo teve uma pequena parcela de experiência com isso. Agora, eu entendi. Para mim funciona, para minha empresa funciona, para o meu negócio funciona, ou não também, e tá tudo certo, né? O presencial gera engajamento. A gente fala muito sobre isso, né? É difícil tu engajar uma equipe com cada um num canto, olhando para uma tela e numa câmera. Eu imagino o desafio de um professor que dava uma aula online, onde os alunos, a maioria não abriam nem a câmera. Tu não sabe como é que está sendo a reação da pessoa do outro lado, né? Daquele conhecimento que tu está entregando. Então, são desafios que a gente teve que enfrentar naquele momento e entender que para algumas coisas funciona bem, para outras nem tanto. O professor Silvio também comentou a respeito de que tem muitas empresas de base tecnológica, na área de tecnologia de informação, na área de comunicação, mas o polo também é aberto a outras empresas. Eu cito alguns exemplos legais, né? No prédio que eu estava tinha uma empresa na área de food tech, os caras desenvolvendo produtos alimentícios com inovação, com tecnologia. A gente tem pessoal na área de inovação, na área médica também, né? Então, o polo, apesar de ter uma vocação muito, talvez até pela sua fundação ter sido baseada pelo... é um sindicato das empresas de informática que havia na época. Associação das Empresas de Informática. Então, esse viés vem lá do seu gênese, né? Mas hoje já abriga empresas de ramos completamente distintos ali dentro. Semicondutores, saúde, energia, tecnologia da informação e comunicação, sim. Então a gente tem um pool bem variado de empresas que hoje habitam ali dentro. Uma coisa que é legal, e eu não vou conseguir sair daqui sem pedir que o professor Silvio cite pra gente, é que existem alguns números que nos saltam aos olhos quando a gente começa a falar de Tecnocinos. Quem conhece, né? Eu acho que é um serviço prestado à comunidade como um todo. A gente tem, que nem a gente falou antes, geração de conhecimento, tem emprego e renda acontecendo ali dentro, tem tecnologias sendo desenvolvidas com produtos, serviços, muitas coisas legais, mas tem números que são legais que a gente fale, né? Eu disse, infelizmente a gente já conversou sobre isso um pouco mais cedo, eu adiantei um pouco do serviço de ter conversado com o professor Silvio, mas gostaria que o senhor citasse um pouquinho em números, assim, o Tecnocinos, mais ou menos quantas pessoas hoje trabalham nas empresas que lá dentro estão? Assim. Aí eu posso fazer vários tipos de contas, né, sobre as pessoas que trabalham. Mas nós temos, eu explicava isso hoje no almoço, nós temos muitas empresas que têm filiais, além do parque tecnológico. Então, nós podemos chegar, incluindo filiais e trabalhadores vinculados aos CNPJs ali estabelecidos, a quase 8.000 trabalhadores. Mas, de fato, operando a partir do parque, que são trabalhadores locais, cerca de 6.000. Né? Grande parte deles, ou praticamente metade, são trabalhadores de São Leopoldo, mas aí, é claro, eu tenho profissionais do entorno aqui da região do Vale do Rio dos Sinos, mas até mesmo de Porto Alegre, que se deslocam e trabalham aqui. E eu acho que é muito legal. A vantagem que essas empresas têm estando dentro ali do polo é que estão dentro do campus da Unicinos, né? Então trabalham num ambiente totalmente favorável. Tu precisa de um tempo, tu consegue dar uma caminhada ali dentro do campus, ver o verde. Eu sou cria da Unicinos, né? Eu brinco que eu realmente, praticamente nasci na Unicinos, porque meu pai trabalha na Unicinos, então eu me criei lá dentro. Fiz faculdade lá, fiz pós-graduação na Unicinos. Então, assim, o ambiente que tem na Unicinos, eu acho que, assim, é indescritível, na verdade, realmente, de falar sobre o campus, porque é um espaço incrível que a gente tem aqui em São Leopoldo. Foi criado e pensado para ser assim. Sim, é um ambiente arborizado, né? E muito bem cuidado. Vale destacar que a Unicinos foi pioneira nesse campo também. Foi a primeira universidade na América Latina a ser certificada na ISO 14001. Então ela tem um sistema, a universidade dispõe de um sistema de gestão ambiental hoje para gerir todo aquele arranjo que nós temos ali. Inclusive, de vez em quando, encontramos muitos animais silvestres circulando, tem que ter um cuidado ali. E, de novo, né, o legal é saber que isso tudo está a serviço da comunidade como um todo. Já fica o convite para as pessoas que não conhecem o campus da Unicinos e o Parque Tecnológico fazerem uma visita para conhecer esse ambiente. Sim, podem conhecer a qualquer momento, finais de semana podem circular no parque, tem uma pista de caminhada. E vale destacar, inclusive, neste final de semana vai ter um evento específico que vai ocorrer dentro do campus. Eu não sei se eu posso falar. Pode. É o Churras e Lúpulo, né? Vai ocorrer nesse sábado, dentro do campus Unicinos, exatamente
para propiciar esse tipo de interação dentro do campus. É legal aproximar a comunidade e saber que esses recursos existem próximo a ela e estão à sua disposição. Porque senão, às vezes, o cara... eu falo muito sobre isso também quando a gente ingressou na coordenação do Núcleo de Jovens Empresários. Uma das nossas missões era desmistificar a associação como um todo. Porque às vezes o cara acha, beleza, eu abri uma carrocinha de cachorro-quente, até tem um CNPJ ali, mas talvez esse lugar não seja para mim. Lá são só empresas renomadas que, eu brinco, né, tinha que sair 2, 3 vezes na coluna social da cidade. Não, gente. A gente tem que desmistificar isso para entender que qualquer cidadão que tem essa veia empreendedora, que está empreendendo, no caso da Unitec, que às vezes tem uma ideia que pode virar um empreendimento, essas portas estão abertas. As pessoas podem habitar esses espaços e circular por eles. Isso. Uma coisa que eu estava falando com a Mayara tá aqui atrás, por isso que eu estou apontando para cá, que apesar da CIST ter os seus associados, os eventos todos são abertos para a sociedade, não é só para quem está dentro da CIST. E muitas pessoas daqui a pouco não sabem que isso é possível. Então, o conhecimento não fica só dentro de quem está associado. E isso acontece com o Unicinos também, né? Não é só para quem está ali dentro da Unicinos, para quem é aluno. Tem N opções para conhecimento dentro da Unicinos, né? Então, consumir e aproveitar esses recursos que estão à disposição da comunidade. Que nem o professor Silvio citou mais de uma vez, né? Se capta recursos que são de órgãos governamentais porque se está fazendo uma entrega para a sociedade de uma qualidade exímia ali dentro. E às vezes a pessoa mora na cidade e não sabe que isso está à disposição dela. É importante que saibam disso também. Legal. A gente falou um pouco a respeito dos desafios que é gerir o parque do ponto de vista das empresas, mas hoje, na tua equipe, Silvio, quantas pessoas mais ou menos tu tem que estão sobre a tua gestão, assim? 11 pessoas. 11 pessoas sobre a tua gestão. Ligadas diretamente à incubadora e ao parque tecnológico, né? Responsáveis, então, por frentes como as relações institucionais, relações com o poder público. Nós temos vínculo com diversas prefeituras municipais, além de São Leopoldo, com os processos de incubação, relações internacionais, que esse é um aspecto interessante. O nosso é um parque internacionalizado, nós temos muitas startups que mantêm negócios internacionais, então nós temos vários tipos de interação. Até já adianto aqui, no dia 17 de novembro, nós estaremos no Almoço Brasil-Alemanha lançando já uma ação específica de soft landing Brasil-Alemanha, que é interessante, e outras já estão por vir, também interessantes, que vão possibilitar o intercâmbio de empresas vinculadas ao parque, startups, com outros ecossistemas da Alemanha, né? Mas também outros países já estão aí em tratativas. E aí, é claro, toda a equipe de atendimento e apoio, né? Recepção, entre outros. Mas é uma equipe relativamente enxuta dentro desse contexto. É legal que com relativamente poucos recursos humanos tu consegue tocar um parque. Imagina, a gente acabou de falar quantos mil empregos acabam sendo gerados por essas empresas que estão dentro do parque e consomem o serviço de vocês. Eu preciso registrar que existe todo um serviço de apoio, porque não vamos esquecer que o parque tecnológico, como personalidade jurídica, ele não existe. Sim. Ele é um órgão suplementar da reitoria. E aí sim, é inegável o apoio da reitoria da universidade, do escritório de projetos, quando se apoia um edital como esse, por exemplo, né? Então, nós temos um apoio extenso aí da equipe da universidade. Silvio, deixa eu pedir se tu pudesse dar uma dica para quem está começando, o que tu diria? Uma só? Bom, pode ser quantas quiser. Eu acho que estudar. Estudar é fundamental. A obtenção de conhecimento. Não significa necessariamente um curso universitário, apesar que eu o considere essencial, ainda julgo essencial. Uma formação, uma educação superior, ela é fundamental para que você crie empreendimentos de oportunidade e não de necessidade. Esse é um conceito que eu bato sempre. O Brasil é considerado um dos países mais empreendedores do mundo, mas é o país de maior mortalidade de empresas do mundo. Qual é a resposta? O tipo de empreendedorismo que nós fazemos é de necessidade. A pessoa necessita de oportunidades de trabalho e renda. Não encontra no mercado formal de emprego, então ele empreende para sobreviver. E isso não tem muita chance de dar certo. Agora, o empreendedorismo de oportunidade, ele vai estar ligado a uma formação, a um conhecimento que permite observar uma dor do mercado, uma necessidade, e a partir daí prover uma solução. Perfeito. Então, a obtenção de conhecimento, ela é essencial, e eu advogo a favor da educação superior, de uma graduação.
Ali se criam também vínculos com outras pessoas, se estabelece formas de relacionamento profissional. E o que é importante também, o método, né? Você pensar metodicamente em soluções, em processos, em novos negócios. Isso é fundamental. Segundo, é entender que o empreendedorismo, apesar de se romantizar muito, que procure aquilo que você gosta e você sempre terá sucesso. Eu sempre conto o exemplo de alguém na família que tem uma competência gourmet. Ele adora de cozinhar para os amigos, né? Ok, empreenda, monte um restaurante. Ok, só que quando você monta o restaurante, você vai entrar numa rotina ou vai ter que absorver outras tantas funções, como bem o Eliezer falou. Que outras funções? Olha, a partir de agora significa que você vai ter um restaurante que encerra as atividades meia-noite, mas que às vezes pode se estender, se o negócio estiver bom. E você vai ter que acordar da mesma forma todo dia, às 4 horas da manhã, para ir para a feira, comprar frutas, legumes e verduras fresquinhos, para já poder preparar e voltar para tocar a cozinha, porque 8h30, 9 horas. Ah, não, mas isso eu não estou afim. Então, pensa que empreender envolve também um conjunto de rotinas que não são tão apaixonantes quanto a principal. E é claro que um empreendimento ele envolve um conhecimento numa determinada área de especialidade, nem vou chamar aqui de um conhecimento técnico ou científico, você tem que dominar um determinado campo. E por outro lado, você vai ter que pensar na gestão. E gestão não é só finanças, é finanças, e eu separo finança de contabilidade, os dois aspectos. É a dimensão jurídica, a dimensão legal, gestão de pessoas, de processos, de infraestrutura, gestão de relacionamentos, de parcerias e por aí vai. Então, esteja disposto também a fazer gestão e aprender sobre isso. Essa é uma outra dimensão. E a terceira, não vou conseguir me conter, vou dar 3, né? A terceira dica é que você não vai resolver todos os teus desafios empreendedores sozinhos. Os desafios hoje de inovação e empreendedorismo estão cada vez mais complexos. Sozinho você não vai dar conta. Você precisa de uma rede de parceiros bem estruturada e de apoio. Onde você encontra esse apoio? Nas universidades, nas entidades representativas, associações de classe. Estou citando aqui sindicatos, associações como a Assiste. Você vai encontrar isso em outras entidades de apoio como o Sebrae, né? Outras entidades como Senai, Senac, dependendo da expertise do seu negócio, Senar, institutos federais e, é claro, nos ambientes voltados a isso, os ambientes promotores de inovação como parques e incubadoras. Se alcançar essa combinação, com certeza o índice de mortalidade tende a ser reduzido, o risco será reduzido. É claro que falando assim parece complexo, mas também seria irresponsável não dizer que é algo tão simples e fluido que basta acordar motivado pela manhã que você vai ter sucesso. Eu acho que depende um pouco de um esforço adicional e bem orientado. Acho que foram 3 dicas muito valiosas, de ouro, né? A gente vai guardar essas com muito carinho aqui. Né? É verdade. É muito legal isso, porque às vezes a pessoa acha que... Tem diz que, né? Empreender não é uma religião, parece que a gente está tentando converter todo mundo a virar empreendedor em algum momento da vida. Não é isso. Porque nem todo mundo tem perfil para isso e tá tudo certo. Eu acho que a tua fala hoje é muito isso, né? Um intraempreendedor é alguém que não necessariamente tem um CNPJ registrado no nome, mas que usou das habilidades empreendedoras galgadas ao longo da tua história, muito legal que tu tenha contado ela aqui, para conseguir chegar numa posição de referência como tu tá hoje. Então o cara pode sim ter uma mentalidade empreendedora e usar isso na vida dele. Não precisa necessariamente abrir um CNPJ. E que está incentivando o empreendedorismo de outras pessoas também. Mas né? e se ele for fazer isso, ele também tem que entender de que não são só benesses, não é um mar de rosas completo. Também não é completa desgraça, mas que vão haver habilidades que ele vai ter que não são tão agradáveis para ele fazer naquele momento, que são inerentes ao processo. Eu vou precisar ter que fazer a parte contábil da minha empresa, mas eu gosto de cozinhar. Cara, faz parte do teu negócio. Se tu quer ter um negócio, tem que aprender, né? Exato. E aqui um aspecto que nós discutimos muito no âmbito da educação, principalmente da educação superior, a chamada educação empreendedora. O
que nós entendemos como uma educação empreendedora não é aquela que leva somente a preparar alguém a criar novos negócios. O empreendimento como sinônimo de negócio ou de empresa. O ato de empreender é você tomar a frente, participar, desenvolver projetos. Como funcionário, a linguagem do intraempreendedorismo é fundamental. Cada vez mais as pessoas trabalham em torno de projetos. Carreiras pré-estabelecidas que durem 20, 30 anos, buscando a aposentadoria, parece que isso não faz mais sentido. E especialmente para as gerações que estão chegando ao mercado de trabalho, isso também parece não fazer sentido para os próprios jovens. Então eu prefiro me envolver, me engajar num projeto que tenha propósito e ali eu vou dar tudo de mim até entender, opa, contribuí o que eu tinha de contribuir, agora eu vou para outro. Isso é empreender. Estar dentro da empresa e buscar soluções, propostas diferentes, inovadoras, para usar essa expressão mais popular, faz sentido também do profissional do futuro. Quando você busca as skills, as habilidades do profissional do futuro, e quando eu falo profissional do futuro é hoje, as pessoas às vezes esquecem, o profissional do século XXI. As pessoas esquecem que nós estamos vivendo a terceira década do século XXI. Né? Então, o profissional de hoje, uma das suas competências é a competência empreendedora. É de se envolver, se engajar em projetos, fazer algo novo, melhorado, diferente e estar disposto a assumir os riscos relativos a isso. É muito legal. Estamos encaminhando para o nosso fim do podcast, né? É a hora que a gente não quer mais terminar, porque a gente quer ficar ouvindo e assimilando todo esse conhecimento que vem do Silvio, né? Mas a gente está, então, finalizando. Silvio, te agradecer muito pelo teu tempo, pela disponibilidade de vir conversar aqui conosco. Tenho certeza que quem vai ouvir esse podcast está tendo conhecimentos e incentivos, eu acho, dentro do empreendedorismo muito importantes, tanto do empreendedorismo como da empresa, quanto do intraempreendedorismo, né? Então, te agradecer pelo teu tempo e disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade. Podem contar comigo e com toda a equipe e a universidade, a equipe do Tecnocinos e a universidade sempre que for necessário. É uma via de mão dupla, né? Nós, quanto representantes de um núcleo de jovens empreendedores, eu acho que já falei isso antes, mas é importante, a gente está aqui com o papel de transbordar esse conhecimento para fazer com que isso saia de dentro dessas quatro paredes, onde às vezes a gente está em reunião, para fora daqui, e desmistificar para que as pessoas entendam que esse também é um espaço para elas, né? Então, dentro do próprio Tecnocinos, com as startups, cabe a gente, a nossa missão também conversar com esse pessoal e trazer ela para dentro dessas entidades associativas, onde eles vão poder entrar em contato com realidades diferentes das deles e talvez solucionar problemas que eles já tenham. Então, mais uma vez, professor, obrigado por estar aqui e nos coloco à disposição também. É uma via de mão dupla. Assim, o senhor sempre foi disponível para nós, né, naquilo que o senhor julgar que nós, quanto entidade, podemos agregar para vocês lá, podem contar com a gente sempre também. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, até o próximo então. episódio.